Uma das áreas da língua portuguesa é a sintaxe. Dentro da sintaxe nós temos a análise sintática. Mas o que é a análise sintática, afinal de contas? A análise sintática é a análise do período ou da oração a partir da estrutura e da relação de sentido, a relação semântica. Só que antes da gente entrar em outros conceitos mais aprofundados dentro dessa área do português, a gente tem que desmistificar alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de frase. Muita gente acha que frase é um conjunto de palavras, mas isso não faz sentido. Por quê? Vamos pegar um exemplo muito básico. Papel, bola e gato. Se eu chegasse para você e falasse essas 3 palavras, você iria entender? Teria um sentido para você? Considerando, você não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim, e eu chego e falo papel, bola, gato para você. Você vai perguntar, quem que é esse maluco? O que ele está fazendo? Ok? Então, para ser frase, tem que ter sentido. Então, frase é toda sentença que estabelece sentido para a pessoa que escuta, tanto para a pessoa que fala também. Além disso, a frase pode ser classificada também. Ela vai ser verbal ou nominal. Temos uma frase verbal quando temos a presença de um verbo, como o próprio nome já diz. Então vamos dar um exemplo. O gato caiu na piscina. Se tem sentido, é uma frase. Né? Temos o verbo cair, então é uma frase verbal. Ela vai ser nominal quando não tiver a presença de um verbo, ok? Então vamos pegar uma frase que tenha sentido e não tenha verbo. Silêncio é uma frase. Por quê? Porque teve sentido. Você entendeu que a pessoa está pedindo para que exista um silêncio ali, obviamente. Então, se tem sentido é uma frase, se não tem verbo, frase nominal. O próximo conceito que a gente tem que entender é o conceito de oração. Oração é quando o sentido do enunciado, da sentença, gira em torno do verbo, ok? Ou seja, as frases nominais não são estudadas aqui, ok? Então, toda frase verbal é também uma oração. Se tem verbo, é oração. Presta atenção, vou dar 2 dicas aqui. O número de verbo determina o número de orações. E não existe análise sintática sem verbo. Se não tiver verbo, não existe análise sintática. Por quê? Já que a oração gira em torno do verbo, a gente forma uma estrutura. E sem o verbo, não existe essa estrutura. É esse tipo de estrutura que a gente vai analisar durante os nossos estudos. Então, não existe análise sintática sem verbo, ok? O próximo conceito que a gente tem que estudar é o conceito de período. Período é o conjunto de orações. Se eu tenho uma oração ou um verbo apenas nesse período, nós classificamos como período simples. Temos apenas uma estrutura, então ele é mais simples do que um período composto, que é o período que a gente tem mais de uma oração, mais de um verbo. Então, cada verbo determina uma estrutura para a sua determinada oração, ok? E era isso que eu precisava que todo mundo entendesse. Dentro do período composto, ele vai ser composto por coordenação ou subordinação. Só que isso é assunto para outras aulas. Então, recapitulando, nós vimos hoje 3 conceitos: frase, oração e período. Frase, toda sentença que estabelece sentido. Oração, toda sentença em que o sentido gira em torno do verbo. Período, todo conjunto de orações. Período simples, apenas uma oração, um verbo. Período composto, mais de uma oração, mais de um verbo, ok? E era isso que a gente tinha para estudar hoje. Espero que vocês tenham gostado e esperem até a próxima aula, que vai estar muito legal.